Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gravando esse vídeo hoje para falar para vocês um pouquinho a respeito das minhas impressões a respeito sobre o livro que eu concluí agora, né, recentemente, do Tolstói, esse grande escritor russo, Felicidade Conjugal. Então, falando um pouquinho sobre Tolstói, né? Sempre que eu leio um livro, sempre que eu termino, né, a leitura de algum livro, eu gosto muito de saber a respeito da vida do autor. Eu tenho essa mania. Leio o livro, quero saber sobre a vida do autor, né? E eu fui pesquisar, né? Fui estudar um pouquinho a respeito da vida do Tolstói, ler a biografia do Tolstói, e ele é um homem de grandes feitos, né? Na verdade, ele foi um homem de grandes feitos, né? Ele teve atividades diversas, né, aqui na Terra, onde nós habitamos, e algo que me chamou muita atenção foi que na época de estudante dele, né, ele entrou para a faculdade, não conseguiu concluir. Um dos professores dele conceituou, né, deu um parecer de que ele era incapaz, né, e não tinha vontade de aprender, né, e assim, o que é que eu trouxe disto para a minha vida, né, que eu vou compartilhar com vocês agora, é que a gente não deve se limitar, né, pelo julgamento alheio, né, pelo que as pessoas falam muitas coisas, né, a respeito de nós, elas falam muitas coisas a respeito do mundo e a respeito de tantas coisas, né, inúmeras coisas, né, e é lógico que a gente deve abstrair, né, a gente deve trazer para nossa vida o que tem algum significado e alguma importância, né, mas o de resto, não ligar. Não é isso? Então, não deixar que o julgamento alheio, né, lhe delimite, né, que ele tire a sua vontade, né, de fazer alguma coisa, né, isso. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês hoje, né, que não importa a verdade que os outros acham que a gente é, né, o que importa realmente é o que a gente é, né, o significado que a gente consegue encontrar para a nossa vida. Então, voltando ao livro Felicidade Conjugal, do Tolstói, é um livro curto, né? Na verdade, eu acredito que seja uma novela, mas tem gente que diz que é um romance, né? Mas assim, ele é muito curtinho, ele tem uma única história, né? Que é a história onde se desenvolve, né? Todo o livro, né? Não existem histórias paralelas a essa, né? E na verdade o tema, né, o fator central dessa narrativa, né, é o amor, né, entre uma moça de 17 anos e um homem de 36 anos, um homem um pouco mais velho. Então, o que acontece, né, ela e a irmã perderam o pai muito cedo e naquele momento em que a história começa, a narradora personagem é uma mulher, né, é essa protagonista da história, e o que acontece, né, dentro desse contexto de luto pela morte da mãe, né, aparece uma figura masculina que é o responsável, né, pela parte burocrática, pela parte financeira, né, e administrativa delas duas, né, da família delas. E esse homem já era amigo do pai dela, né, há muito tempo, viu ela crescer, né, brincava com ela quando ela era criança, e em meio a uma situação de melancolia, de tristeza, né, onde ela não conseguia ver muito interesse pela vida, onde os dias dela eram basicamente, né, sem vida, aparece aquela figura, aquele homem, né, muito sereno, muito tranquilo, né, muito conversador, e começa a despertar nela um interesse, né, e ela começa a ver, né, a constatar que quando ele vai visitar, ela fica alegre, ela fica feliz, né, e aí começa a acontecer realmente um sentimento dela por ele, e a gente percebe também que há um sentimento dele por ela, mas que na verdade há uma negativa dele, né, no momento que ele se permite, ao mesmo tempo ele, né, se trava, deixa de permitir aquele sentimento, e há inclusive uma situação dentro do livro, né, dentro da história, onde ele utiliza-se de uma terceira pessoa, no momento em que eles estão a sós, conversando sobre
relacionamento, mas ele utiliza-se de uma terceira pessoa para mostrar a ela que aquela relação não vai dar certo. Porque, na verdade, de fato, nada foi dito, né? Mas eles tinham um encantamento e aquele jogo de sedução um com o outro, né? Só que quando acontece isso, né, o sentimento dele foi maior, né? E ele assume que gosta dela e que ela gosta dele, em pouco tempo eles estão casados. Então, ele vai morar na casa dele com a mãe, né? Só que toda a situação que ele pensava, né? Toda a situação que gerou nele a negativa do amor, do romance, do enlace. Ele tinha 36 anos, mas nunca havia sido casado e sabia que se ele casasse com ela, né? Muito mais jovem do que ele, né? Sem experiência de vida, ela ia chegar um momento em que ela ia querer conhecer novas situações, né? Em que ela iria buscar, né, viver de outra maneira, porque na verdade o casamento é delimitar, né, todas essas questões de curiosidade, né, de conhecimento de mundo. E o que acontece é que com pouco tempo de casados, né, ela começa a se sentir entediada, a despertar nela o interesse por algo novo, e ele percebe isso, né? Não é verbalizado, mas ele percebe, então eles se mudam, porque ele amava demais ela, muito. E eles se mudam para a cidade e tudo que ele mais odiava, que era a sociedade, as festas, né? Toda essa questão, ele vai ter que começar a vivenciar, vai ter que começar a conviver, e ela fica encantada com aquele mundo, com a sociedade, com os bailes, né? Começa a ser cortejada por outros homens, e ele assiste a tudo aquilo de uma forma inerte. Em nenhum momento ele vai mostrar a ela que ele não está satisfeito, né, com aquilo, mas ela percebe, ela sabe que ele não está satisfeito, mas ele deixa ela viver, né? E o que acontece é que depois que passa toda aquela emoção por tudo que ela está vivendo, né, ela começa a se perceber, começa a levantar reflexões dentro da história, reflexões de culpa, né, reflexões de distanciamento com ele, né, que eles dois não são mais como eles eram, né, inicialmente, cúmplices, né, e o livro vai levantar diversas questões sobre relacionamento, sobre casamento, sobre o papel da mulher dentro da sociedade, né, e então a história vai se desenrolar nesse sentido, né, até chegar à conclusão final, que eu não vou contar para vocês qual é, mas eu deixo desde já a dica: leiam o livro, é muito legal, é uma história muito tranquila, não tem aquela tensão da gente ficar sempre esperando pelo ápice da história, né? Mas de qualquer forma é uma excelente história, né? Que levanta muitas reflexões, né? Então fica a dica, leiam e deixem impressões de vocês aqui embaixo. Beijo!